O que faria você negar sua fé? Ser espancado? Ficar nu no frio congelante por dias? Ser deixado sem ver a luz do sol por anos? Richard Wurmbrand enfrentou tudo isso, mas nunca negou Jesus. Em um tempo em que o comunismo dominava com mãos de ferro, ele foi uma chama viva no meio das trevas. Hoje você vai conhecer a história real de um homem que não apenas sobreviveu à perseguição, mas saiu dela com o coração ainda mais inflamado pelo Evangelho. Essa é a história de Richard Wurmbrand, o homem que foi torturado por Cristo e não se calou. Richard nasceu em 1909, em Bucareste, Romênia, numa família judia. Era ateu convicto, um intelectual formado em filosofia e línguas. Durante anos, buscou sentido na razão, na ciência e nos prazeres. Mas foi durante uma viagem a uma vila nas montanhas que ele conheceu um humilde carpinteiro cristão. Esse homem simples lhe deu uma Bíblia. Richard e sua esposa Sabina, também judia, começaram a ler em segredo. A palavra de Deus os encontrou. Tocou fundo. Eles foram convencidos de seus pecados e entregaram suas vidas a Cristo. Anos depois, Richard foi ordenado pastor luterano, e ele e Sabina passaram a evangelizar judeus. Romenos, alemães, russos, qualquer um que estivesse perdido. Tudo isso em meio à tensão crescente da Segunda Guerra Mundial e da chegada do comunismo. A Romênia logo se tornaria um dos lugares mais perigosos para ser cristão. Os judeus, inclusive cristãos convertidos como eles, foram perseguidos. Sabina perdeu quase toda a sua família no Holocausto. Ainda assim, os dois abrigaram judeus. Pregaram aos nazistas e cuidaram dos doentes. Em uma ocasião, Richard foi preso brevemente pelos nazistas. Apanhou, mas não parou de evangelizar. Sabina chegou a ser deportada para um campo de trabalho forçado, onde quase morreu. Ao fim da guerra, pensaram que tudo melhoraria, mas estavam errados. Em 1945, a Romênia foi ocupada pelos soviéticos. O novo regime prometia igualdade e progresso, mas trouxe censura, terror e um ódio profundo contra qualquer fé que não fosse lealdade ao partido. Richard percebeu que o maior ataque não era físico, era espiritual. A fé cristã era tratada como fraqueza. Igrejas foram invadidas, pastores vigiados. Muitos líderes religiosos se calaram ou se venderam. Foi nessa atmosfera que aconteceu a Conferência dos 4.000 líderes religiosos. Um por um, se levantaram para jurar lealdade ao regime. Sabina olhou para Richard e disse: "Se você se levantar agora, perderemos tudo. Mas se não se levantar, perderemos Cristo." Richard se levantou. Declarou diante de todos que Jesus é o único Senhor da Igreja. E naquele instante, tornou-se alvo número 1 da polícia secreta. Em fevereiro de 1948, enquanto caminhava pelas ruas, Richard foi sequestrado, levado em silêncio, encapuzado. Nenhum julgamento, nenhum aviso à família. Durante anos, Sabina não soube se ele estava vivo. Ele foi jogado em uma cela minúscula, escura, sem contato com ninguém. Era uma cela de isolamento absoluto. Silêncio forçado, tortura sensorial. Por 3 anos, ele não ouviu uma voz humana. Ele disse depois: "Eu havia esquecido como era o som da própria voz. Então comecei a pregar para mim mesmo. Sermões inteiros, horas de louvor silencioso. Mas isso era só o começo. Os guardas o espancavam com brutalidade. Certa vez disseram: "Você prega que o sangue de Jesus te purifica? Pois vamos ver quanto sangue você tem." Espancamentos com barras de ferro, choques elétricos, privação de sono, ração mínima, pressão psicológica extrema. Tudo isso para uma única coisa: fazê-lo negar a Cristo. Mas ele não negou. Eles colocavam seus pés em fogueiras acesas, penduravam-no de cabeça para baixo, o deixavam sem roupa no frio do inverno. E mesmo assim, Richard dizia: "Cristo sofreu muito mais por mim." Libertado após 8 anos, Richard tentou voltar à vida. O comunismo não conseguiu calar a voz do Evangelho.
Continuou pregando, agora mais clandestinamente, escondido dos soldados. Então, em 1959, foi preso novamente. Mais 6 anos de sofrimento. Mas dessa vez a dor foi além do físico. Sabina também foi presa. O filho deles, Mihai, foi deixado sozinho, vivendo escondido, com medo constante de perder os pais para sempre. Richard contou que, mesmo entre as celas, havia cultos secretos. Os cristãos batiam código Morse nas paredes. Oravam por aqueles que os torturavam. Um companheiro de cela dizia: "Eu nunca soube que Cristo era tudo o que eu precisava, até ele ser tudo o que me restou." Para Richard, aquelas palavras não eram uma metáfora poética, eram a mais pura realidade. Havia dias em que os guardas esqueciam, ou propositalmente, ignoravam sua existência. Passava dias sem comida. Outros dias recebia restos mofados jogados no chão como se nem fosse um ser humano. Mas era nesses dias que ele dizia sentir a presença de Jesus de forma quase física. Havia momentos, ele escreveu, em que eu sentia como se os anjos estivessem me cobrindo com suas asas. Não havia luz naquela cela, mas meu espírito brilhava como se estivesse diante do trono de Deus. Às vezes ele sentia o toque do Espírito Santo nas palavras silenciosas de um salmo repetido de cor. Em outras, a lembrança do rosto de Sabina sustentava sua alma. Ele imaginava os olhos dela, firmes, fiéis, orando por ele naquela mesma hora. E isso lhe dava forças. Ele não deixou que sua fé se deteriorasse no escuro. Pelo contrário, ela se refinou ali como ouro no fogo. A dor o moldava. A cada surra ele perdoava. A cada insulto ele abençoava. Havia algo em Richard que os guardas não conseguiam entender. Eles quebravam seus ossos, mas não conseguiam tocar em sua esperança. Eles arrancavam seus dentes, mas não podiam silenciar sua alma. Uma vez, após dias de tortura contínua, um guarda exausto perguntou: "O que há com você? Por que continua sorrindo?" E Richard respondeu com voz fraca, mas firme: "Porque há alguém aqui comigo. Alguém que você não pode ver, mas que me sustenta." E esse alguém era real. Era Cristo. E era por ele que valia a pena continuar respirando. Continuar sofrendo. Continuar amando. Ele testemunharia depois. Eu descobri que as prisões do mundo podem se tornar templos. Que as feridas podem ser altares. Que o sofrimento, se oferecido com amor, se transforma em adoração. Richard não apenas resistia, ele florescia nas sombras. E mesmo cercado por demônios humanos, ele continuava vendo o rosto de Jesus em cada manhã silenciosa. Em 1964, amigos cristãos conseguiram negociar sua liberdade com o governo, pagando um resgate de $10.000. Richard não queria sair. Queria morrer com os perseguidos, mas foi convencido de que poderia ser a voz dos que não podiam falar. No Ocidente, ele chocou o mundo. Apareceu em entrevistas, escreveu livros. Em uma audiência no Congresso dos Eciewa, tirou a camisa diante dos parlamentares. Seu corpo estava coberto de cicatrizes. E ainda assim, ele sorria. Fundou a missão A Voz dos Mártires. Percorreu o mundo denunciando a perseguição, mas nunca com ódio, sempre com amor. Eu amo meus torturadores. Eu oro por eles. Um dia quero vê-los no céu. Richard entendia que sua liberdade era mais que um respiro após a prisão. Era uma plataforma. Ele não buscava fama, mas um púlpito para ecoar as vozes abafadas dos que ainda sofriam. Ele não usava sua dor como escudo, mas como lanterna. Apontava as trevas e dizia: "Aqui ainda há luz. Cristo está aqui também." A cada país que visitava, a cada igreja onde falava, multidões se calavam para ouvir. Não porque ele falava alto, mas porque falava com a autoridade de quem conhecia o preço da cruz. Seus sermões eram simples, mas carregavam peso eterno. Em uma conferência internacional, ele declarou: "A pergunta não é por que cristãos estão sofrendo. A pergunta é: por que tantos cristãos vivem como se isso não fosse real?" Onde outros viam apenas estatísticas, ele via rostos, nomes, famílias.
Cada testemunho de perseguição que ele relatava era uma ferida aberta, mas também uma semente lançada em corações adormecidos. Ele dizia que a igreja perseguida não precisava de pena, precisava de parceria. E, acima de tudo, que o sofrimento dos santos não era tragédia, mas vitória com coroa invisível. Um dia, ao sair de uma entrevista na televisão, um jovem correu até ele chorando. Disse: "Eu achava que Jesus era só uma história bonita, até ouvir a sua." E esse era o legado de Richard: transformar céticos em crentes, transformar conforto em compaixão. Seu testemunho virou livros, filmes, cartas e, principalmente, orações. As palavras que ele deixou são tão fortes que parecem escritas com o próprio sangue. E, de certa forma, foram. Em suas últimas palestras, mesmo já fragilizado pela idade, ainda declarava com voz embargada: "Eu não sou um herói. Os heróis são os que ficaram, aqueles que continuam firmes atrás das grades, sem plateia, sem livro publicado, sem microfone, mas com o céu inteiro aplaudindo." O impacto de sua missão se espalhou. Jovens missionários foram inspirados, igrejas foram despertadas, líderes de nações se curvaram diante do Cristo que Richard não negou. E a pergunta que ele mais fazia ao mundo livre era: se você tivesse a mesma fé, o que faria com sua liberdade? Die for Christ, loving Christ, means to go to glory, means to go to Christ. Prison is not hell. In hell there is no water. We have water. We have rivers of living water. I was in a cell like this. During 3 years, I and many other prisoners, Christians, were kept in such solitary cells 30 feet below the earth. During 3 years, out of my 14 years of prison, I never saw sun, moon, snow, stars, flowers, trees. I had forgotten that these exist, because it is suffering with Jesus. He is with the sufferers. He blesses them. He gives them the grace of his presence. Hell means to be without Jesus in eternity. And at the conclusion of everything which you have seen, I would tell you, flee from hell, seek paradise, and whatever you have done in your life, the gates of paradise are open for you. Only repent of your sins. The blood of Jesus Christ has washed your sins away. Believe in him and you will be saved. And being saved, remember your brethren and sisters in faith who suffer because they love the Lord, and remember the hundreds of millions who are under communist oppression and have no possibility to hear the saving word of the gospel, and remember the poor souls of the communist torturers. They also have to be saved. They must hear the gospel. Pray for them, that the gospel might be known to them too.